Arte e lixo. Bom, no dia a dia utilizamos e descartamos muitos materiais, sem nem pensar em como eles poderiam ser reaproveitados. Se para uns o produto acaba ali, no lixo, para outros o lixo é a solução. Não precisa ser artista nem muito criativo, basta entender a relação entre arte e reciclagem e imaginar novos produtos a partir dos materiais velhos. É isso que Levis, o nosso participante especial desse vídeo, faz e nos contará um pouco mais sobre isso. E aí pessoal, tudo bem? Vou falar um pouco aqui do meu trabalho, não é? Em relação às perguntas aí que tem, é o princípio de tudo, né? Eu sou filho de artesã, minha mãe era artesã, né? Mas na verdade começou mesmo o meu trabalho foi através da minha profissão. Eu sou desenhista projetista, eu faço trabalho de marcenaria, né? Eu faço projetos de marcenaria e trabalhando numa fábrica de lojas, comecei a ver o tanto de desperdício que era de madeira, né? Principalmente de MDF, que eu uso nesses trabalhos, aqui também. E uma linha de vida que eu tinha também, que era uma visão mais ecológica das coisas, de reaproveitamento de material, lixo reciclado, resíduos sólidos, né, que a gente vê muito. Se você olhar por aí, você vai ver muito lixo no chão, que começa, acho que da educação e do conhecimento também no geral, e das pessoas terem uma ideia aí de reciclar o material, reaproveitar em si, mais essas coisas. Então eu comecei a pensar em reaproveitar o material, começando pela visão da marcenaria, né, dos retalhos de madeira, e também o lixo em si, um CD velho, uma cabaça jogada, uma bola de árvore de Natal, palito de sorvete, né? Isso aqui era um mostruário de tecido que a decoradora desfez e eu acabei fazendo as bolsas. Então eu comecei a pensar, né? Nesse geral, né? Nessa consciência ecológica e fazer o trabalho. Então começou assim. Primeiro veio os brinquedos. Os brinquedos foi duas linhas aí que eu segui. Foi uma na reciclagem do material, né? E a outra foi assim, recuperando um pouco a infância, né? A gente está num mundo hoje informatizado que você não vê, o moleque passa o dia inteiro trancado dentro do quarto, em cima do computador, então assim, a ideia foi resgatar a infância, fazendo brinquedos manuais, né? Sem motor, sem nada. E aí eu comecei a criar os brinquedos, aí veio outras coisas, né? Eu fiz os fantoches com retalho, objetos de decoração, com blusa velha, pedrinhas, né? Eu não uso 100% do material, claro, a gente precisa da cola, precisa de um arame, precisa de alguma coisinha a mais. Aqui, por exemplo, um cipó da Melissa, né, que eu fiz, né? Então, quer dizer, eu precisei da linha, né? As penas eu acho no campo, a gente viaja de bicicleta, né? Então eu acho as penas no campo, então vem a ideia, a gente monta uma fita, um aviamento em si. E aí a gente começou a criar toda essa ideia. Minha mulher faz bijuteria, né? Talvez aqui é um brinco com uma latinha de cerveja, ela faz com outras bijuterias velhas. Isso aqui era um pingentinho de uma almofada, ela criou um brinco. Então assim, começamos a trabalhar em cima. Como eu disse, eu tenho minha profissão de projetista, né? Eu não consigo sobreviver de artesanato, porque é um mundo muito desvalorizado, né? Para você ter ideia, esse carrinho, esse é R$15, ele está R$15 desde janeiro do ano passado. E ainda tem gente que vem aqui e fala, nossa, tá caro. Então assim, é um mundo muito ingrato, né? Mas ajuda a pagar uma conta, dá um apoio aí um pouco nesses gastos aí do dia a dia, mas não dá para sobreviver disso. Mas em si, eu acho assim, se não fosse o amor que eu tenho, somente dessa tese, assim, das pessoas chegarem aqui e perguntar como você fez, você ter toda uma história para contar de um objeto que você fez, a ideia, né, de como surgiu tudo. Então, esse amor pela arte, assim, eu acho que ainda faz com que a gente fique meio preso nessa vida aqui, porque se fosse pensar só no dinheiro, acho que eu já tinha largado mão, né? E no geral, assim, eu acho que a arte já está dentro da gente, né? Eu vejo muita gente tentar aí
querer começar com alguma coisa, mas se não tiver o dom para coisa, não vai para frente, né? Então, como eu disse, minha mãe fazia muito artesanato, né? Então eu comecei a seguir os passos dela aí, né? Às vezes eu era criança, eu pintava camiseta, ajudava ela a fazer algumas coisas, então a gente foi criando aí meio um vínculo, né? E ela foi o que ajudou também aí eu me manter aí nesses trabalhos, né? Então assim, eu acho, eu sempre falo, até eu estava falando para minha amiga do lado, que o primeiro passo é assim, quando eu comecei, de 100% das ideias que eu tinha, do que fazer e tudo mais, eu acho que só salvei 30% delas, porque com o tempo veio outras ideias, foi mudando tudo, e aí você já tem uma outra visão, um outro material, então assim, hoje eu tenho isso, que foi um material que eu achei, amanhã eu acho um outro material e eu crio outras coisas, então assim, existe até uma coisa interessante que é uma coisa exclusiva, né? Talvez eu não faça outra mandala igual essa. Se você ver, eu tenho 3 caminhõezinhos. Se você for ver, eles têm a mesma aparência, mas não tem o mesmo formato. Por quê? Porque eu usei a madeira que eu reciclei de usei uma outra madeira para outra, então assim, eles são parecidos, mas uma madeira mais grossa, outra mais fina. Então tudo é exclusivo, acaba sendo exclusivo, né? Então enfim, é isso aí. Quem quer entrar no mercado da arte, o mercado está sempre aberto, sempre pedindo novos artistas. E principalmente não só para aquele que quer entrar no mercado da arte, mas para aquele cidadão de bem mesmo, eu acho que é a reciclagem, a parte ecológica, o pensamento ecológico. Eu tenho horta em casa, eu não como carne, há muitos anos, há 20 anos quase. Então assim, todo o nosso lixo orgânico é cascas de fruta, de legumes e tal, então vai para nossa horta. Então assim, o lixo mesmo que vai para a rua é a cada 10 dias papel higiênico ou uma embalagem que não se recicla. Mas no demais, toda terça-feira tem a coleta seletiva. Então assim, o lixo que eu não utilizo vai embora e o que eu uso acaba ficando, né? Então no geral a consciência das pessoas, eu acho assim, não custa nada dar o passo e pensar nesse lado ecológico. Uma pessoa precisa conhecer o lixão para saber realmente o tanto que suja, porque é fácil eu botar o meu lixo na rua e tchau, foi embora, eu tô livre dele, né? Mas daqui a pouco ele tá chegando aqui. Inclusive, se vocês notarem, a praça está imunda, de sujeira de passarinho. Por quê? Porque o desmatamento e esse pensamento não ecológico em si está fazendo com que elas venham para a cidade. Então, quer dizer, o cidadão às vezes está aqui e reclama que a praça está suja, mas às vezes é culpa nossa mesmo, né? Pelo desmatamento do habitat de ter acabado, eles têm migrado para a cidade, né? Então, enfim, é isso aí, né? A consciência ecológica, ambiental, aí no geral, aí não é só para um artesão, né, que recicla